compartilhar uma palavra que justamente o título é Minha Mão, Meu Coração. Minha mão, meu coração. Em outras palavras, usando o que está em sua mão para cumprir o que está em seu coração. O Gabriel estava orando aqui no início do culto, ele disse: Deus tem um propósito para todos nós. Existe um propósito de Deus em nossas vidas, e Deus ele usa nossas vidas, usa nossas mãos para cumprir aquilo que está em nosso coração. Eu quero ler com você 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, diz assim: E Ele que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Esse versículo é muito interessante, que vemos aqui Jesus, Ele nos salvou, Jesus Ele nos chamou, e de acordo com o seu propósito, de acordo com a sua graça. E vemos também que Jesus, ou que entre a salvação, e a graça, existe um chamado e existe um propósito. Deus nos chama com um chamado, ou nos dá um chamado, e temos aí também um propósito. Nós vivemos pelo propósito de Deus, fomos criados para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Quando eu vejo essa igreja, quando entrei aqui, Agape Church é fruto do propósito de Deus. Isso aqui não foi criado por acaso. Já existia no plano de Deus, no projeto de Deus, na mente de Deus, essa igreja. E você faz parte da igreja. Jesus salvou você com um propósito. Ele te deu graça para cumprir também esse propósito. Colossenses capítulo 1, versículo 17 diz assim: Antes de tudo, Ele já existia. E por estarem unidas com Ele, todas as coisas são conservadas em ordem, em harmonia. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui aos Colossenses é: todas as coisas, tudo é por causa de Jesus. Nós vivemos por causa de Jesus, vivemos por causa do propósito de Deus em nossas vidas. Nossas vidas, nossos talentos, nossos dons, oportunidades que temos, habilidades que Deus nos deu, o Espírito Santo em nós, nosso testemunho, é tudo por causa dele. É tudo para Ele, é tudo porque existe um chamado, existe um propósito, existe uma graça para cumprir com esse propósito. Antes de tudo, Ele já existia, e todas as coisas são conservadas em ordem e em harmonia. E é muito importante então nós sabermos isso e compreendermos e descobrirmos então justamente esse nosso propósito. Deus Ele nos ha criado com um propósito, Ele nos fez com um propósito, e agora como viver isso? Tudo aquilo que Deus põe em nossas mãos, nós podemos usar para cumprir aquilo que está em nosso coração. Primeiro Deus põe um sonho em nosso coração, e depois Ele dá a nós habilidades, dons, talentos, para colocar em operação, em verdade, os dons ou o propósito que Ele já pôs em nosso coração. Eu quero que você pense um pouco sobre aquilo que você tem em suas mãos. Quando eu falo de mãos, eu estou falando de chamado. Eu falo de dons. Eu falo daquilo que você faz. Eu falo dos seus talentos. E quando eu falo de coração, eu falo sobre o propósito que tem no seu coração. Quando eu falo de coração, eu falo daquilo que você foi chamado para ser. O seu chamado de Deus, aquilo que Deus criou você para alguma coisa, para fazer algo para Ele. E quando nós descobrimos isso, o propósito, porque fomos chamados, nós passamos a viver de uma forma diferente. Nós passamos a levar nossa vida de uma maneira diferente. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Isso é viver a vida na consciência que vivemos por algo maior que nós mesmos. Nossa vida não pode estar limitada a nós mesmos. Nossa vida, a maneira que vivemos, não pode estar limitada somente à maneira que nós vivemos nossa vida. Temos que viver ou vivemos por algo maior que nós mesmos. E quando descobrimos isso, quando descobrimos que todas as coisas em nossas vidas é para a glória de Deus, todas as coisas em nossas vidas devem cumprir então o seu propósito. Mas é interessante o que acontece muitas vezes, é que nós
nós não olhamos para aquilo que temos em nossas mãos. Usualmente ou normalmente nós não damos muito valor para aquilo que Deus pôs em nossas vidas. Nossas palavras, em outras palavras digo, nossos talentos, nossos dons, nosso chamado, nossa identidade, a forma que Deus nos criou. Nós temos a tendência de não valorizar isso. E pensamos, mas e o outro tem mais coisa? As outras pessoas têm mais talentos, as outras pessoas sim têm dons, as outras pessoas sim têm chamados. Na verdade, nós não validamos o poder de Deus em nossas vidas, porque não valorizamos aquilo que temos em nossas mãos. E quando não valorizamos isso, nós não podemos enxergar aquilo que está em nosso coração. Eu quero que você pense sobre o teu sonho hoje. Eu quero que você pense hoje sobre aquilo que Deus colocou em seu coração. Porque aquilo que Ele colocou em seu coração, Ele também pôs algo em suas mãos, que vai levá-lo a cumprir aquilo que está no seu coração. Deixa eu fazer uma pausa aqui, é verdade, tá? Eu prego em espanhol, então se eu errar algum verbo aí, alguma coisa, você me perdoa. Eu estou fazendo um esforço tremendo aqui, ok? Mas vamos bem aí, ok? E por isso então nós somos capazes de olhar, não somos capazes de olhar para o nosso coração, porque não valorizamos aquilo que temos em nossas mãos. Muitas vezes fazemos o que Moisés fez. Olhamos para a vida de Moisés, Deus o chamou para liderar milhões de pessoas, para deixar todo o povo, toda uma nação da escravidão, libertou de uma escravidão. Mas a princípio Moisés, ele foi questionado, ou ele questionou Deus justamente em relação a isso. Quem sou eu, Deus? Por que o Senhor está me chamando para fazer isso? Por que o Senhor me chama? Por que o Senhor me escolheu para uma obra tão grande? E quando eu olho para essa igreja aqui, eu estava falando para o meu pai aqui, é tempo desse avião aqui decolar. É tempo já os motores aí já esquentaram, Gabriel. Elisete fez aniversário ontem, né, Elisete? É tempo desse avião aqui, ó, e tem um potencial tremendo aqui. Eu posso ver, eu posso sentir isso. Então é tempo de você olhar aquilo que vocês têm na mão e cumprir aquilo que Deus colocou no seu coração. Isso aqui tem que abalar aqui o Xaxim, que a gente está aqui, né? O bairro do Xaxim aqui, ser um referencial, um farol para esse bairro aqui. E sabe onde que está esse potencial? Aí mesmo. Aí sentadinho nessa cadeira, do teu ladinho, com você, na sua mão, no seu coração. Agora, muitas vezes a gente não valoriza isso. Muitas vezes a gente faz como Moisés, quem sou eu? Como pode, como eu vou fazer algo para Deus? Como eu posso cumprir o sonho de Deus, a vontade de Deus? Fazemos como Moisés. Moisés primeiro ele perguntou, quem sou eu? Porque ele não conseguia olhar então o valor que ele tinha. E a próxima pergunta que Moisés fez foi, e quem é o Senhor? Porque Deus, as pessoas vão perguntar para mim. O povo vai perguntar para mim, quem me enviou? E o que é que eu vou responder para esse povo? O que é que eu vou dizer para as pessoas que me perguntarem sobre você? E Moisés então começa a colocar alguma desculpa. Eu não sou capaz de fazer isso, Deus. Ninguém vai me escutar. Eu não sei como falar. Deus envia outra pessoa. Porque outras pessoas podem fazer, eu não sou capaz disso. Eu não tenho nada para oferecer. Então vem algo que Deus fala com Moisés, é muito importante. E Deus pergunta a Moisés, o que é que você tem em sua mão, Moisés? E essa é a pergunta que eu tenho para você hoje. O que foi que Deus colocou na sua mão? O que foi que Deus colocou no seu coração? Existe uma obra, existe uma necessidade, existe aqui mesmo na igreja, existe no seu chamado, o seu propósito, onde quer que você vá, onde quer que você esteja inserido aí no seu trabalho, não importa. Existe um propósito, existe um chamado de Deus na sua vida. Em outras palavras, qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Para que Deus chamou você? O que é aquilo que você faz naturalmente na sua vida, que você nem sequer vê como talento? Você pode acreditar que Deus pode usar você, aquilo que você tem em sua mão, para cumprir aquilo que você tem no seu coração? Você pode acreditar que Deus pode usar os seus talentos, os seus dons, as suas habilidades, para naquilo que você é único,
para cumprir o propósito que Ele te chamou? Moisés ele acreditou. Moisés ele confiou em Deus. Moisés acreditou que ele poderia usar o que ele tinha nas mãos para libertar então toda uma nação da escravidão. Mas infelizmente muitos de nós gastamos então toda a vida procurando descobrir qual é o propósito que Deus tem para a minha vida. E na verdade já está aí. Já está em nossas mãos. Já está em nosso coração. Muitas vezes por não valorizarmos ficamos lá, então, mas para que Deus me chamou? Para que eu fui criado? O que Deus tem para mim? E aqui está a pergunta: o que você tem em suas mãos? Ele já te deu talentos, dons, mas muitas vezes por não compreendermos isso, nós acabamos como que desprezando aquilo que nós já temos. Você já tem o Espírito Santo? Ele já capacitou você? Ele vive em você? Ele encheu você da graça dele? Você já é perdoado? É tempo de fazer. É tempo de erguer suas mãos aí, sua voz, seu coração, sua vida e dizer: eu vou fazer aquilo que Deus me deu. E sabe que não tem coisa pequena e coisa grande para Deus? Não tem dom pequeno, ou dom melhor, ou dom pior, ou dom grande, ou dom menor. É tudo igual. O que importa é o propósito que Ele tem para a sua vida. Tiago, capítulo 1, versículo 17 diz assim: toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Deus criou você, e Ele te deu dons e talentos, e nele, em Deus, não há mudança e nem sombra de variação. Assim que não subestime aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Não subestime aquilo que você tem em suas mãos e aquilo que você tem em seu coração. Mas agora eu quero começar aqui a falar justamente sobre isso. Porque muitas vezes, mesmo sabendo de tudo isso, mesmo tendo o Espírito Santo, mesmo cheio da graça, mesmo sendo perdoado, mesmo tendo entendimento acerca dos dons, acerca dos nossos talentos, sobre nossos talentos, digo, por que muitas vezes a gente não cumpre isso? Por que muitas vezes a gente está como que subestimando aquilo que Deus colocou em nossas vidas? E o primeiro que eu vejo aqui, que muitas vezes a gente não decola, é por viver em pressão. Existe muita pressão muitas vezes em nossas vidas. Deixamos-nos levar pela pressão da vida. Normalmente sofremos pressão, normalmente estamos debaixo de pressão, e nosso coração então fica como que nulo diante daquilo que Deus deseja fazer. Quando olhamos para dentro de nós, o coração, o sonho é perfeito, está lindo, é o propósito de Deus, mas a realidade em nossas mãos exige trabalho, é nossa realidade, o mundo é real, e muitas vezes nós não conseguimos então vencer algumas situações, problemas, desafios. Isso exige de nós uma disciplina, exige responsabilidade, requer trabalho, requer dedicação. Mas essa pressão muitas vezes nos tira então do propósito de Deus, ou do caminho, ou daquilo que Deus tem para nós. O que temos no nosso coração está lindo, é perfeito, é como um sonho. Mas em nossas mãos existe então toda essa pressão, a realidade. E aí precisamos ir mais além disso, ou vencer isso, e não permitir que isso atrapalhe o que está em nosso coração. Por que subestimamos aquilo que está o que temos em nossa mão e no nosso coração? Número 2, por causa da familiaridade. A verdade é que nós já nos conhecemos. Nós sabemos quem nós somos. Sabemos dos nossos erros. Sabemos dos nossos pecados. A coisa é que algumas vezes potencializamos nossas falhas e minimizamos nossas qualidades. Quando olhamos para isso, nosso chamado, nosso propósito, estamos falando de dons, estamos falando de talentos, fazer a obra de Deus. Nós pensamos: Jefferson, mas eu estou numa situação que não está legal. Eu me conheço a mim mesmo. Eu sei dos meus pecados, eu sei dos meus erros. E muitas vezes nós não fazemos aquilo que Deus nos chamou porque a gente está olhando para isso. Isso nos impede então de avançar. E sabe que Deus não quer isso. Deus ele não está olhando para os nossos erros, para os nossos pecados. Deus está olhando para aquilo que Ele pôs no teu coração.
Deus está olhando para aquilo que Ele pôs em suas mãos. Então não minimize os seus talentos. Não maximize as suas falhas. Olhe para o propósito que Deus te chamou. Olhe para os dons que Deus te deu. Olhe para aquilo que está nas suas mãos e comece a realizar aquilo que Ele te chamou para realizar. Algumas vezes olhamos o propósito de Deus e assim pensamos, quando que isso vai acontecer? Quantos anos eu vou ter que viver até que isso seja uma verdade? Você sabe que quando nós recebemos então uma palavra de Deus para nos movermos lá para os Estados Unidos, foi exatamente isso que nós pensamos. Deus, tanta gente é chamada para os Estados Unidos. Tem tanta gente aí que recebe palavra aí todo dia. A gente pensou, isso aí vai acontecer quando a gente tiver já com, 50, 60 anos de idade. E na verdade não. Quando você reconhece aquilo que tem em suas mãos. Quando você reconhece aquilo que Deus colocou em você. É possível. Deus, Ele tem um chamado, Deus tem um propósito. Eu estava lembrando, pregando lá na igreja, eu me converti há 18 anos. Antes nós íamos lá, eu e meu pai, no restaurante, lá no restaurante Dom Antônio. Tinha um capítulo lá da Nudep. Estava eu, meu pai e mais um outro casal. E aí depois montávamos o som lá, não sei o quê. Eu tinha vergonha de falar o microfone. Não tinha ninguém no salão. Eu não falava no microfone porque eu não gostava de ouvir a minha voz nas caixas e tal, eu era bem tímido. E hoje às vezes eu fico pensando assim, e quem diria que eu iria um dia para uma outra nação, pregar em outros idiomas, falar e ter reuniões e não sei o quê. Tudo depende daquilo que Deus pôs em sua mão. Eu quero que essa manhã você realmente olhe para aquilo que Deus te deu. E pare de minimizar isso. É uma sementinha. E conforme você vai regando isso vai crescendo, vai se desenvolvendo. Ele vai cumprir o propósito que Ele te chamou. Ele vai fazer aquilo que Ele disse que Ele iria fazer. Mas exige de você, então, valorizar essa sementinha que está aí. Não dê bola para pressão. Eu vivo pressão lá. Não é fácil. Não é fácil ser estrangeiro, estar entre os americanos e pregar para os hispanos. É pressão lá todo dia. Às vezes eu brinco com a Fábio lá, é fogo amigo que a gente tem ali, que é uma coisa impressionante. Mas a gente sabe que Deus nos chamou. E assim é com cada um de vocês. O que é que você tem na tua mão? Qual é o seu propósito? Para que Deus te chamou? Eu sei que muitas vezes olhamos para nós e existe essa, ok, mas Jefferson, eu não posso, eu não consigo. Você pode. O Espírito Santo está em você. Ele te chamou para algo. Estamos familiarizados com aquilo que as pessoas muitas vezes também falam a nosso respeito. As pessoas algumas vezes colocam umas etiquetas em nós, né? Não, mas ele é desse jeito aí, vai ficar assim. E não é verdade. Estamos familiarizados com nossos erros, pecados, e como consequência disso, permitimos que nossos erros e pecados determinem então quem nós somos. Por que subestimamos o que temos em nossas mãos e no coração? Número 3 aqui, comparação. Estamos constantemente, além de olhar nossos erros, minimizar nosso potencial, estamos nos comparando. Mas se eu fosse o outro, se eu tivesse as oportunidades que o fulano teve, se a minha vida fosse fácil como a do outro, isso não é verdade. Cada um de nós, o Gabriel colocou aqui na oração, pelo menos um talento, um propósito, Deus nos chamou. O que eu e você temos que fazer é colocar isso em ação. É confiar em Deus, acreditar, é isso aí. Ele me chamou com um propósito, Ele me deu dons, Ele me capacitou. E é hora de levantar da cadeira e fazer alguma coisa. É hora de viver a vida que Deus nos chamou, a vida que Deus te chamou para viver. Muitas vezes, por comparação, nós não gostamos daquilo que nós somos. Não gostamos daquilo que nós temos. Mas se eu tivesse aquela outra coisa. Deixa eu dizer algo para você. Seja você mesmo.
porque todos os outros já existem. Se você não for você, não vai existir ninguém igual a você. Então seja você, porque todos os demais, eles já existem, já estão por aí. Você é único. Seja você mesmo. E o que você tem em sua mão? O que é que você tem em seu coração? Deus criou você com um propósito. E aquilo que você tem em sua mão vai levá-lo a cumprir aquilo que Deus colocou em seu coração. Não viva a sua vida para você mesmo. Viva a vida para servir a Deus. Ponha seus dons e seus talentos em ação. E cumpra com o propósito que Deus chamou você para fazer. Não olhe para aquilo que você não tem em suas mãos. Olhe como o que você tem em suas mãos, então, como um trampolim para levá-lo a cumprir aquilo que está em seu coração. Não subestime o que Deus pode fazer através da sua vida. Não subestime o que Deus pode fazer na sua vida. Por que subestimamos, então, nossa mão, o que temos em nossas mãos e nosso coração? Pressão, familiaridade, comparação. E o número 4, uma expectativa. Criamos expectativas erradas muitas vezes sobre nós mesmos e coisas que não são reais. Colocamos muita pressão em nossos ombros, exigimos muito de nós muitas vezes, estamos olhando os resultados, as transformações, as mudanças, e às vezes pensamos, uau, já estou aí em minha jornada com Jesus, aí caminhando com Jesus há 18 anos, há 10 anos, há 5 anos, há 30 anos, que seja, e minha vida ainda, eu tenho algumas coisinhas para arrumar. Minha família ainda está assim, minha casa ainda está desse jeito, meus filhos ainda assim. Deus está trabalhando na sua vida. Não crie essas expectativas, faça espaço na sua vida e deixe Deus fazer as mudanças e as transformações que Ele tem que fazer. Dê o controle da sua vida para Deus. Deixe Ele ser Deus na sua vida. O que você tem em suas mãos? Seus dons, seus talentos, habilidades. O que é que você tem em seu coração? Os sonhos, propósitos. Aquilo que Deus tem para a sua vida tem um significado eterno. Então, se você não faz, vai ficar faltando algo aí. Deus te chamou com um propósito. Deus colocou sonhos na sua vida. Não subestime o que Deus pode fazer através da sua vida. Não subestime aquilo que você tem em sua mão, em seu coração. Seja o que Deus criou você para ser. Ele criou você com um propósito. Viva para cumprir esse propósito. Somente seja fiel com o que Deus colocou em suas mãos, porque isso vai levar você a cumprir o que você tem em seu coração. Como podemos fazer isso, então? Como vivermos tudo isso? Como não subestimarmos aquilo que Deus colocou em nossas mãos, em nosso coração? Número 1, aceite a maneira como Deus criou você. Como não viver esse ciclo constante? Ok, eu tenho um chamado, tenho um propósito, vou levar a vida inteira descobrindo isso, buscando entender isso, e muitas vezes subestimamos isso, mas então como não subestimar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, aquilo que Deus colocou em nosso coração? Número 1, aceite a maneira como Deus criou você. Em outras palavras, aceite a vontade de Deus para a sua vida. Salmo de número 139, versículo 14 diz assim: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. O que o salmista aqui está falando é justamente sobre ele, é acerca dele. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Minha alma sabe muito bem disso. E aqui está a pergunta: sua alma sabe a maneira com que você foi criado? A maneira que você foi feito por Deus? É necessário nós sabermos e reconhecermos isso. Deus fez algo incrível quando criou você, é o que a Bíblia diz. É necessário você olhar para você mesmo como Deus te vê, para que você possa cumprir então aquilo que Ele te chamou para fazer. Quanto a tua alma sabe que você foi criado de uma forma incrível e maravilhosa?
Quanto que você olha para si mesmo e sabe, é verdade. Deus, Ele colocou algo especial em minha vida. Se você não acredita nisso, você está indo contra Deus. Porque Deus não faz nada pela metade, ou Deus não faz nada ruim. Deus criou você. Deus fez você de uma maneira incrível, de uma maneira maravilhosa. Deus sabia o que Ele estava fazendo quando Ele fez você. Ele te fez único. Aceite aquilo que Ele colocou em suas mãos. Não rejeite a maneira que Ele criou você. E do contrário, vá de encontro à vontade de Deus para a sua vida. Aceite o que Deus chamou você, o propósito dEle, e comece a fazer. Comece a realizar isso. Como não subestimamos aquilo que Deus colocou em nossas mãos, em nosso coração? Aceitando a maneira que Ele nos fez. Número 2, comece a fazer mudanças hoje mesmo. Comece a fazer mudanças hoje na sua vida. Embora eu sei, temos que fazer espaço para Deus, deixar que Ele faça as transformações, as mudanças, mas nós também temos que fazer algo. Então não deixe para amanhã. Algumas coisas que você sabe, isso aqui eu já não posso mais fazer. Algumas manias, alguns erros, algumas vezes até alguns pecados, ok, já é a hora de deixarmos isso. Porque temos que cumprir ou vamos cumprir com a vontade de Deus, com o propósito de Deus. Não espere as coisas estarem do jeito que você gostaria que estivesse, para então começar a fazer as coisas. Lute por isso. Comece a fazer a diferença na sua vida, comece a fazer transformações na sua vida. Faça mudanças hoje mesmo, comece hoje mesmo. Coloque em ação os dons e os talentos que Deus colocou em suas mãos. Comece a sonhar com aquilo que Deus colocou em seu coração. Eu gostaria que você fosse despertado hoje para isso. Outra vez eu falo, eu vejo aqui tanto potencial, tanto recurso, uma palavra meio diferente de falar, mas tanto recurso da parte de Deus aqui. E é hora de executar isso. É hora de dizer, é isso aí, eu fui chamado. Deus tem um propósito para mim. Deus colocou dons em minha vida. Deus, ele me deu o Espírito Santo, Ele deu o Espírito Santo para cada um de nós. É tempo de fazer esse avião aqui voar, decolar. É tempo de crescer em Deus. Comece a sonhar com aquilo que Deus colocou em seu coração. Seja fiel com aquilo que você tem hoje. Coloque isso em ação, mas avance e cresça em direção ao propósito que Deus tem para a sua vida. O que é que você tem em sua mão? O que é que você tem em seu coração? Viva a sua vida de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus prepara você para cumprir o propósito que Ele te chamou. Como não subestimamos aquilo que Deus colocou em nossas mãos, em nosso coração, aceitando a maneira que Deus nos criou, começando a fazer mudanças hoje mesmo em nossas vidas. E o número 3, e aqui eu estou quase já terminando aí, Gabriel, número 3, continue a confiar em Deus. Continue a confiar em Deus. É incrível o que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida. A coisa aqui é confie nele. Eu sei que às vezes é difícil, não é tão simples assim como falar, mas é necessário colocarmos a nossa vida toda diante dele. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Começamos falando sobre propósito, começamos essa mensagem falando que Deus tem um propósito para nós. E aqui Paulo, então, agora falando aos romanos, ele está dizendo, sabemos que Deus age em todas as coisas. Deus tem o controle de tudo. Toda a nossa vida deve estar de acordo com a vontade de Deus, nas mãos de Deus. Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todos nós aqui fomos chamados de acordo com o propósito de Deus. É tempo então de levantarmos isso. É tempo de sonharmos o sonho de Deus. É tempo de colocar nossos dons em ação. Fomos chamados de acordo
com o propósito de Deus. Outra vez, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, Ele, Deus, nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, com um propósito. Não segundo as nossas obras, não segundo aquilo que nós pensamos que somos ou que queremos fazer, mas segundo a obra de Deus, mas segundo o seu próprio propósito e a sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Use aquilo que você tem em suas mãos para cumprir aquilo que você tem em seu coração. Há uma razão, existe uma razão, porque Deus criou você da maneira que Ele criou. Há um propósito, há algo de Deus que somente você se encaixa ali. E é tempo de você fazer a vontade de Deus. Seja fiel ao chamado que Ele tem em sua vida. Seja fiel com os dons, com os talentos que Ele colocou para você. E você vai ver Ele começar a usar a sua vida. Com graça, com poder, com autoridade. Eu gostaria de ver toda essa igreja aqui, fazendo a vontade de Deus. Cada um de vocês. Se colocando à disposição, claro, primeiro de Deus, depois da igreja. O que nós podemos fazer? Qual é o sonho que tem em seu coração? Ele já te deu dons para cumprir aquilo que está no seu coração. E muitas vezes não alcançamos porque estamos pensando em que o outro tem que fazer. Mas se eu tivesse os dons do outro, se eu fosse como o outro, foi você mesmo que Ele chamou. Ele te deu capacitações, dons, talentos, te deu o Espírito Santo para cumprir com a vontade dEle. Porque Deus, Ele faz coisas extraordinárias com pessoas comuns. Assim como nós. Mas Deus, Ele tem esse chamado, Deus tem esse sonho para cumprir através das nossas vidas. Não subestime o que Deus pode fazer através da sua vida. Eu não sei como chamam você aqui, Margarete. Margarete ou Lourdes. Lourdes Margarete Lobo. Nós já conhecemos a Lourdes Margarete Lobo há 18 anos. E desde lá do início, eu compartilhava com ela o sonho, o chamado de ir para os Estados Unidos. E hoje, quando a gente se viu ali, que gostoso poder vê-la de novo. Mas eu tinha o quê? 20 anos de idade. Estou com 38, 20 anos. E era uma sementinha. O que Deus pode fazer na tua vida? O negócio é você não subestimar isso. O negócio é você parar de olhar para as imperfeições que nós temos. Eu estou cheio de imperfeição também. Mas eu estou lá. Eu ousei acreditar num chamado de Deus. Eu ousei deixar Deus fazer aquilo que Ele queria na minha vida. Jefferson, foi fácil? Claro que não. Eu choro muito lá. Eu podia vir aqui e dizer que é tudo lindo. É lindo. Mas eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu quero que você faça isso também. Porque existe um potencial incrível na sua vida. Deus não criou você para você nascer, crescer, se multiplicar, viver um pouquinho e morrer. Deus criou você para um propósito eterno. E eu tenho muito isso aqui no meu coração. É tempo de você se levantar. Às vezes eu sinto que vocês estão até perdendo um pouquinho de tempo. Então, pessoal, gruda aqui no Gabriel, na Elisete, na liderança. E aí, Gabriel? Gabriel precisa de ajuda aqui. Ele não me pediu para falar isso, tá? Mas ele precisa de ajuda. E a ajuda está aqui, ó. O que você vai fazer para ajudar essa obra aqui? Para fazer o propósito de Deus, para tocar esse bairro. Aqui tem muita coisa para fazer aqui. E aqui tem cada um de vocês aqui tem um dom especial, um chamado de Deus para realizar aquilo que Ele tem para essa igreja e para esse bairro. Assim que não subestime, não pense, mas isso aqui é muito pequenininho. Não é. Não subestime aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Não subestime aquilo que você tem em sua mão e em seu coração. Quando você começa a usar aquilo que você tem em sua mão, Deus revela aquilo que você tem em seu coração. E você passa a fazer a obra que Deus te chamou para fazer. Amém?